criação do inferno e a criação desse medo todo de, cara, se você tem que seguir isso aqui que a gente tá pregando, senão você vai conhecer o diabo, senão você vai pro inferno. Como que foi isso e a que momento que isso foi colocado mesmo então, assim adiante? O inferno, ele meio que já existe como conceito desde a Grécia. Então lembra que você tinha lá o Olimpo, e você tinha o Hades, o paraíso, e você tinha a parte do Hades, que era a parte onde iam as almas que não eram produtivas. Mas o conceito de inferno para os gregos era diferente. Era assim, tipo, se você era um camponês, mas se você não vivia uma vida realmente útil para a sociedade, frutífera, se você era um guerreiro, se você não ia para a guerra, se você era um cara porcaria, vamos dizer assim, Sim. Você era uma sombra. E depois que você morria, você ia pro subterrâneo, que não era o lugar onde ficavam os heróis. E aí era um lugar onde você ficava meio que perdido lá. Então era uma sombra vagante. Você vai pro limbo. Vai pro limbo. Basicamente alguém que não fez nada na vida. Então esse era o conceito. Já era uma estratégia de produtividade. Produtividade. Se você era um poeta e produzia, não, aí você vai pro limbo. Sua alma vai ficar lá nos jardins. Mas se você era um inútil, você ia pro Hades, você ia ser uma sombra no pós-vida. E isso já colocava-se pra criança. Também, mas os nórdicos também tinham o mesmo conceito. Tá. Então você tinha o Hel, que eram as almas que não faziam nada, ou as almas dos guerreiros, dos lutadores, iam pra Asgard, iam pros Vanires. Sim, iam pra beber cerveja na eternidade. Então já existia esse conceito de que se você é uma pessoa produtiva e útil para a sociedade, bom, amado, honesto e tal, você tinha um pós-vida. Mas no Egito já tinha isso também. Já pensando no livro dos mortos que acreditavam-se que existe uma vida após a morte. Isso. Né? Todas essas religiões têm esse conceito. E a galera que não era produtiva e eram os inúteis, ladrões, assassinos, eles todos iam para esse submundo. Sim, vai queimar. Aí, como isso ficou ali na Grécia e depois foi para Roma, quando foi criado o catolicismo, eles aproveitaram Hades e eles transformam isso no tal do inferno. Mas aí isso só ganha corpo mesmo com o Dante Alighieri. Aí a gente tá falando de 1200 e uns quebrados. Voltamos um pouquinho. Então volta um pouquinho. E aí o que eles faziam? Eles tinham esse teatro onde eles pintavam e faziam cenas do inferno. E eles iam de carroça em carroça, de cidade em cidade, e eles faziam essa peça de teatro para arrecadar dinheiro da galera. Sim, amedrontar e arrecadar. Amedrontar e arrecadar. Qualquer coisa diferente de um culto evangélico malucão hoje em dia não é nada diferente. Então era basicamente assustar as pessoas, arrecadar dinheiro e ameaçar que se você não seguisse ali o que Jesus falou, o Cristo e a igreja, você ia para o inferno. Cara. Então, basicamente, entra nisso daí. E aí, obviamente, quem tava no ocultismo, né? Quem tava a parteira coitada lá que tava no meio da floresta, já entrava nessa onda, né? O termo bruxaria, ele basicamente não existe. As bruxas, nenhuma bruxa se chamava de bruxa. Elas eram as curandeiras. Quem chamava elas de bruxa era a igreja. Elas eram tipo umas coitadas que estavam lá tentando ajudar e fazer o que dava. Benzedeira, né? Também. Benzedeira, tudo isso. Mas foi criado. Se você for na igreja católica, existem as benzedeiras. Que elas são basicamente bruxas, só que cristã. Se ela não for cristã, ela é bruxa. Se ela for cristã, ela é benzedeira. Que tipo de magia que se fazia que seria considerado algo pra... Puta, vai queimar... Qualquer coisa. Coisa mais simples. Tipo, benzer a criança que tá doente, depois cura. Na verdade, às vezes tinha um surto de sei lá, peste negra, principalmente. Eles falavam que eram as bruxas que carregavam. Né? Porque o que eles fizeram? Os gatos do Egito, eles eram considerados sagrados. Daí depois eles foram associados às divindades e depois foram associados às bruxas. Que o gato tem essa pegada de que é meio ocultista, ele vê a sombra, vê espírito. Tem toda uma fantasia assim ao redor do gato que tem esse... Que é bem legal, inclusive. Né? É muito massa. Mas aí o que aconteceu? A Inquisição, quando ela chegava, eles matavam todos os gatos. Puta que... E aí proliferavam os ratos. E aí espalhava a peste negra. Sim. Que nos lugares que tinham gatos, não tinha a peste negra. Mas e aí chegavam e matavam os gatos? Matavam os gatos, era coisa de bruxa.
E aí, o que acontecia? Olha o pensamento dos caras. Tava tendo a peste negra. Mas no lugar onde vivia essas velhas cheias com os gatos, não tinha peste negra. Elas não morriam ali perto dela. Então, obviamente, ela devia ter pacto com o tinhoso para que aí elas não eram afetadas. Uhum. E aí, pau nas velhas de novo. Matava todo mundo. Então, eram umas desculpas, você até entende. Você olha e fala, puta, parece estúpido, mas você tem uma lógica por trás. Eles não faziam de graça, não era uma coisa besta. Tinha uma estrutura, né? Então, esse, principalmente dos gatos, é um negócio assim que é triste de ver. A ignorância de matar os bichinhos levava a peste negra. Sim. E voltando lá para os ocultistas, os templários, os maçons e tal, eles eram perseguidos mais pelo medo político mesmo. De tipo desafiar o poder do papado. Porque tinha inteligência, questionamentos e tudo mais. Exatamente. E força. Né? E isso ficou até meados do século XX. Você fala assim, isso acabou na Idade Média. Não acabou. A perseguição da maçonaria, ela continua em 1700, 1800. Aí você vai ter o Léo Taxil, que é um cara do século XX, que ele publica livros que foram patrocinados pela Igreja Católica para falar mal da maçonaria, para falar que tem o diabo, que no culto você tem o Bafomé, e eles fazem ritual e sacrificam crianças e um monte de maluquice lá. E isso é do século XX. Então a perseguição a essas ordens ocultistas sempre continuou. E aí o que era o ocultismo na Europa, né? Basicamente? Você tinha o martinismo, você tinha a maçonaria e você tinha uma ordem chamada Golden Dawn, que era uma subordem da maçonaria, vamos falar assim. O que acontece? Os ingleses, eles têm toda aquela área de colônias da Inglaterra. E uma das colônias da Inglaterra era a Índia. Então, quando os ingleses chegam na Índia, eles adquirem todo aquele conhecimento do Bhagavad Gita, da cultura da Índia. Uhum. Então, reencarnação, os yogas, os asanas, as respirações, prática de yoga. Então, tudo isso é trazido para a Inglaterra vitoriana e eles estudam isso debaixo da Golden Dawn. Então, vai ter uma mulher muito famosa que chama Madame Blavatsky. E ela funda uma ordem chamada Teosofia, que basicamente é essa fusão. São os ocidentais estudando a reencarnação e espírito. Na França vai ter um camarada chamado Allan Kardec, que esse é mais famosinho aqui no Brasil. No kardecismo. Ele faz a mesma coisa, mas ele faz por uma viés cristã. Tanto que ele e a Blavatsky, eles brigavam. E lá não foi muito pra frente, né? Não foi muito pra frente, veio mais aqui pro Brasil. Uhum. E essa parte do ocultismo fica dentro de ordens fechadas mesmo, né? Tem, no final do século XIX, o tarô dá uma subida de novo. Quando eles começam a fazer as escavações do Egito, século XVIII, com Napoleão, e aí eles começam a trazer os artefatos, né? Eles começam a ter peças de teatro, tem um negócio que é uma egitomania, então tudo veio do Egito, tudo aquela coisa. E aí começa-se a pesquisar essas coisas. E aí surge de volta o tarô dentro das ordens iniciáticas. Uhum. Você vai ter algumas ordens que têm uma base egípcia, né? Tipo a ordem da maçonaria de Memphis Misraim, por exemplo. Você vai ter o pessoal estudando toda essa linha do tempo que eu te falei agora. Uhum. Ela passa a ser estudada dentro dessas ordens ocultas. Uhum. E aí o pessoal de fora chama de ocultismo. Sim. Então o que é um ocultista? É alguém que estuda as coisas do livro dos mortos. Então, basicamente, é uma pessoa que quer ser uma pessoa melhor, quer evoluir para depois que morrer ir para o céu, vamos dizer assim. Mas ele não precisa acreditar no céu cristão. Ele pode acreditar numa pós-vida. Que muitas vezes o ocultismo ele é confundido com luciferianismo. Nem luciferianismo, porque eu já recebi um convidado falando sobre isso. Mas com algo relacionado ao mal, né? O ocultismo. Ele é colocado como mal. Se você tem uma dualidade, uma dicotomia, e você tem que ter o bem e o mal, e se eu sou o bem, obviamente qualquer um que não seja do bem é do mal. Sim. Tanto que isso aqui no Brasil, o luciferianismo, o Wicca, bruxaria, nem eles pegam muito. Onde é que a igreja católica e a igreja evangélica pega? Religião afro.
Bom, se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link, se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Grande abraço. Valeu.